Beleza, pessoal? Aqui do meu lado, algumas peças que o Paulo de Manaus me mandou. No caso, um módulo de injeção, um distribuidor e uma válvula adicionadora de ar também. Ele me mandou outras peças, como bomba de combustível, sensor de detonação, coisas para testar. São peças sobressalentes que ele tem. Então eu testei, algumas coisas funcionam, outras não. Eu não vou colocar aqui no vídeo para não ficar longo demais, porque só fiz um teste, uma funciona, outra não, e alguma coisa vai voltar, outra não. Mas essas peças aqui, o módulo de injeção, o distribuidor e a válvula adicionadora de ar, os três têm problemas, e é isso que a gente vai ver. Então, antes de mais nada, Paulo, muito obrigado por confiar no meu trabalho, muito obrigado por esperar o tempo para que eu consiga fazer o trabalho com tranquilidade. Inclusive, algumas peças acabam demorando um pouco mais, como o distribuidor, por exemplo, que ultimamente está meio chato de conseguir o retentor, então acabou demorando bastante para eu conseguir o retentor para fazer o reparo. Na verdade, as peças já estão consertadas, eu estou gravando esse vídeo no final, depois de ter feito tudo isso, mas é isso daí, algumas coisas acabam demorando, faz parte de processos de restauração demorar por conta de peças ou por conta da dificuldade de você fazer um trabalho bem feito, que tem que ser mais meticuloso. Mas é coisa normal. É isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha como estão essas peças mais de perto. Então vamos dar uma olhadinha nesse distribuidor do Paulo. De cara vocês podem ver que esses parafusos pintados aqui, os parafusos da parte externa foram substituídos. Originais eles eram fenda, que é chamado fenda máquina, e colocaram esses Phillips. Com certeza, se a rosca estiver preservada, eu vou colocar os parafusos corretos, né? Eu vou substituir esses que estão pintados aqui em cima também, deixar tudo novo. Trocar o retentor, trocar o anel de vedação, fazer uma boa limpeza. E aqui tem duas curiosidades. Já fizeram uma adaptação de um conector da linha Volks, e mal adaptado, porque ele está colado, não está bem fixado. A solução que a gente vai adotar é a mesma, trocar o sensor Hall, colocar esse mesmo tipo de conector, porque a gente não tem um conector no padrão original, mas bem fixado, com chapa de fixação aqui para reforçar. E uma outra curiosidade é que ele tem uma porca solta aqui dentro, ó, e não vai nenhuma porca desse tipo nesse distribuidor. Deixa eu acender a luz aqui para mostrar para vocês, ó. Bem aqui na ponta do meu dedo, com a luz ficou até pior, mas dá para ver a porquinha ali, e dependendo de como você gira ele aqui, ó. Não sei se isso daí caiu à toa porque estava junto com outras peças. Aí, para funcionar no carro, olha aqui o que fizeram. Pegaram o conector do distribuidor, aquele de 90 graus que vai aqui em cima, cortaram ele, soldaram esses fios aqui que vocês estão vendo que um deles já quebrou, bem mal soldado, né, sem proteção alguma, e colocaram um conector na ponta que se encaixa aqui. Então, em teoria, esse conector encaixaria aqui, esse daqui lá no chicote do carro, mas com essa adaptação feita desse jeito aqui, é claro que poderia até funcionar, mas uma hora ia dar problema, como acabou acontecendo, né? Quebrou esse fio aqui, deu problema. E aí eu vou conversar com o Paulo se a gente vai manter um adaptadorzinho desse tipo, claro, muito bem feito, fazendo um novo, né? Eu não vou aproveitar nada daqui, mas usando um conector decente, que é para chicote mesmo, não um pedaço igual fizeram aqui, ou se ele vai preferir trocar o conector lá do carro para poder plugar direto. Aí fica a critério dele o que fazer. Provavelmente ele vai querer um chicotinho de adaptação se o chicote do carro estiver preservado, porque daí dá menos trabalho e não corta o chicote lá. Tá certo? Vamos ver a outra peça. O Paulo mandou também essa válvula adicionadora de ar, que de cara a gente já pode ver que ela está totalmente aberta. E pelo barulho ela está com a palheta quebrada, mola quebrada, alguma coisa assim. Ó. Então, se você tiver problema aí de variação de marcha lenta, hora ele fica muito acelerado, tem hora que ele não fica, o defeito dessa válvula aqui reflete nisso. De repente você passa numa lombada, um buraco, uma valeta, o carro fica acelerado, de repente você passa em outro lugar, uma vibração, ou o próprio funcionamento, a vibração do motor, faz com que a palheta abra ou feche, dependendo do balanço que dá, e aí o carro pode ficar muito acelerado. Enfim, eu já tenho um vídeo mostrando o funcionamento dessa válvula e falando muito sobre ela, eu vou deixar aí no card, na descrição, para vocês verem que é bem interessante. Essa daqui não tá legal, ó. Dá pra ver que ela tenta fechar, ó. A palheta tá solta e a palheta tá quebrada mesmo. Deixa eu ligar a luz aqui pra ver se dá pra ver melhor lá dentro. Embora seja difícil, porque dá um reflexo, dá umas sombras aí. Olha, a palheta desceu. Nesse caso aqui o carro ficaria menos acelerado, mas ainda ficaria bem acelerado. Aí se dá um balanço e ela abre mais assim, o carro acelera bastante. Então
É um defeitinho bem chato. Se o carro estiver regulado, ele sempre vai partir do sintoma que ora ele vai estar com a marcha lenta certa, ora ele vai estar muito acelerado. E aí, se você regular o carro com a válvula com defeito, você corre o risco de regular a marcha lenta para ele não ficar muito acelerado, e quando a palheta fechar, que seria o correto, aí o motor até apaga, o carro fica tremendo e morre, enfim. Vamos desmontar essa válvula aqui também, consertar e deixar zero. Paulo mandou outras peças aqui, um módulo EZK, mas eu já testei, tá tudo certo, e o módulo de injeção ele mandou também para fazer uma revisão completa, coisa que eu já até fiz. O módulo tinha aquele problema clássico, o problema tenebroso, que às vezes ele morria e não funcionava, deixei ele na bancada, ele mostrou esses defeitos, coloquei no carro, ele também mostrou o mesmo defeito, eu já até fiz o reparo deles, tem um vídeo aí no canal falando sobre esse defeito chato. Enfim, vamos desmontar a válvula, desmontar o distribuidor, e se tiver alguma coisa estranha, com certeza eu mostro para vocês. Pessoal, comecei a desmontar o distribuidor, tirei os parafusos, tirei a alça, né, as duas alças, e olha com o que eu me deparo aqui. Eu descolei o conector e olha o tamanho do fio que colocaram aqui dentro. Vamos ver se o foco vai me ajudar. Olha o comprimento disso aqui. Emendaram lá dentro, torceram. Olha isso aqui. Emendaram, torceram e não tá dando foco aonde eu quero. Tem que colocar a mão aqui. Vocês podem ver que tá desencapado aqui, ó. Talvez porque ficou roçando lá dentro, sei lá. Tá torcido e tá desencapado. Então não tinha como isso aqui funcionar mesmo. Tá bem mal feita essa adaptação aqui. Olha como tá tudo exposto. Aí dá pra ver bem. Enfim, isso não tinha como funcionar bem mesmo, né? Se tiver mais alguma outra coisa, eu coloco no vídeo. Pessoal, quando a gente vê alguma coisa meio mal feita, já algumas coisinhas erradas, você já começa a esperar outras, né? E foi o que aconteceu. O que a gente já sabia aqui era desses fios aqui soltos para fora ali do distribuidor, comprido, todo descascado, né? Desencapado. Nossa, descascado, meu professor de elétrica queria me matar se eu falasse isso perto dele. Enfim, o correto era ele dar essa volta aqui e ter a capinha de plástico em cima. Mas tem coisa pior aqui já desde o princípio, antes desses cabinhos aqui serem mastigados desse jeito, que agora dá para ver melhor. A questão é o seguinte, esse sensor Hall aqui é para distribuidor que tem avanço vácuo centrífugo, não é para distribuidor sem avanço, distribuidor que a gente chama de sensor Hall fixo, que é esse caso aqui desse distribuidor e de qualquer outro sistema Getronic que use EZK. Então quando você vê lá Getronic com EZK, o distribuidor é sempre fixo, ele não tem avanço e é Hall. Quando a gente vê Getronic sem EZK, aí o distribuidor tem avanço, mas não é Hall, é indutivo, o distribuidor a lenha é bem diferente disso daqui. Esse com avanço é usado para a linha carburada da Volks, que tem aquela cápsula de avanço ao lado do distribuidor e conforme você dá mais carga ou menos carga no motor, aquela cápsula reage com a pressão do coletor e movimenta o sensor aqui, como vocês estão vendo. Ó. Vocês podem reparar que a base aqui, que é chamada de mesa, que eu estou segurando, esses 3 pontos, ela é fixa e o sensor se movimenta. Então a cápsula de avanço pega nesse pino aqui que vocês estão vendo, ó. O bracinho da cápsula de avanço pega aqui e conforme a carga do motor, ele movimenta fazendo o avanço a vácuo. E o avanço centrífugo é feito por outro mecanismo aqui, como esse distribuidor é fixo, eu não tenho para mostrar para vocês. Então começou errado, já instalando um sensor Hall que não faz o menor sentido. Poderia ter feito uma gambiarra aqui e ter feito um furo e ter travado esse sensor? Poderia. Se o cara soubesse o que estava fazendo e não tivesse uma opção, por exemplo, na cidade dele não achava o sensor Hall de forma alguma, o modelo fixo, depois de bastante medição você conseguiria fazer um furo aqui, pôr um parafuso e travar o sensor na posição correta. Mas é bastante trabalhoso fazer isso daí. Eu nem recomendo fazer. Vai lá e compra o sensor Hall fixo, que aí você não tem dor de cabeça, mesmo que você tenha que esperar para chegar aí para você. Então esse distribuidor aqui, mesmo que ele tivesse sido bem feito, bem montadinho, só o fato de ter usado esse sensor Hall aqui ia fazer com que o carro nunca tivesse o ponto no lugar certo, porque esse sensor ia começar a se movimentar com a vibração mesmo e cada hora você ia ter ponto no lugar. E pior, se a gente tomar uma medida porca aqui, eu vou segurar ele de qualquer jeito e vou alinhar o sensor Hall para cima. Se a gente movimentar ele até o final do curso, ele deve dar uns 45 graus, mais ou menos pela inclinação aqui. Ele não usa todo esse movimento no distribuidor original dele, né? Mas ele usa um movimento pequenininho assim, ó. É pouquinha coisa que ele se movimenta. Por quê? Porque o distribuidor gira na metade da velocidade do virabrequim, ou seja, o ângulo que você determina aqui, na prática, é o dobro no virabrequim. Então, se a gente inclinar esse sensor para cá até o limite, ele vai ter uma diferença de mais ou menos uns 45 graus. Na prática, seriam 90 graus. Isso faz com que o carro nem funcione. Ele dá uns estouros e nem vai funcionar. Provavelmente, esse distribuidor aqui nunca funcionou. Se funcionou, funcionou pouco tempo e depois que se movimentou um pouco, ou aquela porca foi uma tentativa de travar o sensor em algum
algum lugar, vai saber. Acho que agora acabou. Não, não acabou não. A trava de baixo da cúpula, porque aqui, ó, na ponta do eixo, vai essa cúpula, né? E vai aquele pininho bem pequenininho aqui, que tá aqui, ó. Que vai esse pininho aqui para prender a cúpula, né? Vai nesse furinho aqui que vocês podem ver. Eu já tenho vídeo mostrando esses detalhes também. Aí a cúpula encaixa aqui, mas dá para entender, né? O pininho pega nesse rasgo aqui e pega nesse rasgo aqui da cúpula. E aqui na parte de baixo era para ter uma travinha, e não sei se colocaram uma travinha inadequada, que não é completa, ou se quebraram ela, porque a trava que iria aí era desse tipo aqui, ó. Eu adoro esse foco, é esse tipo de trava aqui. Teria que ser esse tipo de trava, só que colocaram uma trava aqui menor, até que segura a cúpula, só que corre o risco de não segurar o pino. Se o pino tiver alguma folguinha, ele pode acabar escapando para baixo, se essa travinha virar e ficar com a parte aberta. Quando eu monto isso aqui, e essa travinha também tem uma parte aberta, é original essa daqui, eu monto virado ao contrário e depois eu coloco trava-rosca na ponta aqui da borda da travinha, para que ela não se movimente em relação ao eixo, para que ela fique sempre protegendo, para que o pino não saia, tanto embaixo quanto em cima. São duas travas, uma a cada lado aqui. E é claro, tá faltando também a arruela espaçadora, só tem duas aqui, tá faltando pelo menos mais duas. Vamos agora finalmente começar a dar um trato nesse distribuidor e deixar ele zerado. Pessoal, eu estou com as peças já prontas. Eu queria mostrar para vocês aqui a válvula adicionadora de ar. Ela agora está funcionando perfeitamente. Deixa eu acender a luz aqui para tentar mostrar lá dentro. A palhetinha lá aberta na medida que tem que ser, já está bem regulada. E vocês podem notar que a palheta eu fiz em alumínio, como a outra válvula que eu coloquei aqui no canal, o reparo que eu fiz a palheta, depois eu até mostrei ela funcionando aberta. Dá uma olhadinha aí no link que é bem interessante. Essa palheta aqui também eu fiz ela em alumínio, e aí vocês podem ter certeza que vai durar bastante tempo. Essa válvula agora está funcionando perfeitamente. Esse módulo de injeção também tinha problema, eventualmente ele desligava, ele apagava, o carro não pegava, você tinha que desligar o sensor de fluxo de ar para ele funcionar, e foi reparado. Eu até vi um comentário esses dias aí em outro vídeo, nada a ver, o cara fez um vídeo falando que tinha visto o meu vídeo e que achou besteira e tal, que o carro dele era um problema só no conector do sensor de temperatura, que pode acontecer, do carro não pegar por isso, se tiver com problema ali e desconectar, partir o cabo ali, e ele trocou e gastou menos de R$10, porque ele fez uma emenda, né? E tinha dito que resolveu, e depois de um tempo, 1 ou 2 meses, alguém perguntou para ele no comentário: e aí, ficou tudo certo? Funcionou? Aí o cara falou: ah, não, funcionou por um tempo, depois o carro começou a apagar de novo, e aí eu não encontrava o problema, ninguém encontrava um problema, e eu tirei e coloquei, é claro, uma milagrosa Flowtech. É óbvio que se você for lá investir 5 mil, 8 mil reais e colocar uma outra injeção, você vai resolver o problema de injeção. Mas isso daqui você resolve com menos de, sei lá, em torno de 3% do valor que se cobraria para colocar um outro sistema de injeção. Você faz uma revisão inteira no módulo e fica tranquilo com o carro, com o sistema original. Agora eu faço um outro vídeo falando mais claramente dos problemas e de repente uma comparação de valores para dar um norte para o pessoal de quando você tem problema na Getronic, quanto mais ou menos você gasta para resolver e quanto você gasta com outras soluções. Eu acho interessante fazer um vídeo sobre isso, mas a gente tem que fazer um vídeo exatamente sobre isso para eu poder me preparar e falar direitinho tudo que precisa ser dito. Bom, o distribuidor que vocês viram tá aqui. Deixa eu desligar a luz, senão fica dando muito reflexo. E claro, o mesmo padrão que vocês conhecem aí de trabalho, né? Eu troquei o retentor aqui dentro, troquei o sensor Hall, porque aquele sensor Hall não tinha mais jeito, estava tudo comido ali, os fios, e estava tudo bagunçado. O conector eu substituí também, mas mantive esse padrão que é usado nos Volks, que a gente tem que fazer uma leve adaptação para ele encaixar no lugar, preso com 2 garras, 2 chapas, para não ter risco de se soltar. Foi todo limpo, troquei todos os parafusos para manter o padrão parafuso FEM da máquina, que é o padrão original. E para conectar lá no carro do Paulo, como o chicote está em bom estado, eu fiz um adaptador, que a gente tem o conector nesse padrão que vai encaixado aqui. E a outra ponta vai no carro, e aqui ela é muito parecida com o conector original do distribuidor. É o mesmo padrão de conector, né? Só que com saída em 180 graus para se conectar lá. Então assim ele não precisa fazer nenhum tipo de adaptação lá, porque o carro dele está em bom estado. Quando o chicote já foi mexido, e acontece muito do pessoal pegar os fios daqui de dentro, ligar direto no chicote, cortar tudo, aí a gente já coloca um conector nesse padrão para ficar uma conexão a menos e não ficar coisa a mais lá, como esse chicotinho ficaria. Não que seja um problema, mas quando o conector lá já foi cortado
estado, é mais interessante você colocar já o conector direto que você vai usar. Nesse caso o chicote lá está em bom estado, então é melhor a gente colocar esse chicotinho aqui, que facilita bastante a conexão. Então é isso aí, pessoal. Agora ele está com um conjunto aí de módulo, distribuidor e válvula adicionadora de ar funcionando em bom estado. Essas peças aqui são peças sobressalentes que ele vai manter guardadinha lá para eventualmente ele usar, porque ele quer ter o carro absolutamente original e já tem alguns clientes aí, vários inclusive, me mandando peças para ter peça guardada sobressalente em bom estado, já revisada, já restaurada. E esse daqui é mais um caso. Então é isso aí, pessoal. Caso vocês queiram mandar alguma peça, entre em contato comigo pelo WhatsApp que está na descrição do canal, não na descrição do vídeo. Clica aí no canal, aproveita, se inscreve e dá uma olhada lá em sobre no canal, vocês têm ali as formas de contato. Eu deixo lá, porque se eu colocar direto nos vídeos e eu precisar alterar um número de telefone, alguma coisa, eu tenho que alterar em todos os vídeos e aí eu posso acabar esquecendo de algum vídeo, então se torna uma coisa meio complicadinha. Por isso que eu faço dessa forma, a forma de contato tá em sobre do canal. É só você clicar ali, você vai ter o WhatsApp ali, vai ter e-mail, tá certo? E quando vocês forem mandar mensagem, já pode mandar a mensagem completa, manda lá todo o seu texto, o seu áudio e, se possível, e esse é muito bom, mande fotos e vídeos mostrando o problema de perto, assim facilita bastante na hora de eu já dar um pré-orçamento, já indicar uma solução para vocês. Às vezes é só uma dúvida para vocês resolverem por aí também, mas tenta ilustrar um pouco porque facilita bastante na hora de responder uma mensagem. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por confiar no meu trabalho e daqui a pouco essas peças já estão nas suas mãos. E pessoal, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Valeu!